Olá, caríssimo telespectador da Rede Século XXI. Aqui estamos no segundo e último bloco do nosso encontro semanal Luz da Vida, hoje tratando do delicado tema, do delicado assunto que atinge não poucas famílias que às vezes ficam seriamente comprometidas na sua unidade, famílias divididas, marcadas pela inimizade, pelo ódio, pela disputa, pela divisão, pela inveja, pela cobiça, por causa dessa realidade chamada herança. Meu amigo, quem me constituiu juiz entre vós? Respondeu Jesus, perguntando a alguém que pediu: Mestre, ordena que o meu irmão divida a herança comigo. Um assunto no qual nós queremos colocar Deus e já pedimos no primeiro bloco para tirar Deus dessa história. Herança é invenção nossa, é convenção nossa, é coisa dos homens. Deus não decide, Deus não intervém nessas coisas. A intervenção de Deus na nossa vida é mediante o seu Espírito Santo, concedendo os seus dons, as suas graças, ajudando-nos a bem decidir, ajudando-nos a pensar, falar e agir segundo Deus. Em todas as dimensões, em todos os assuntos de nossa vida, também nesse assunto delicado. E dissemos no final do primeiro bloco que há um texto da Escritura no Antigo Testamento, já citamos Evangelho segundo Lucas, o texto, o diálogo de Jesus com este jovem, com esta pessoa. E agora vamos apresentar um critério para aqueles que têm bens materiais registrados em seu nome. A Bíblia pontua nessa situação qual deve ser a postura do fiel a Deus diante do seu patrimônio e diante do risco ou da possibilidade não arriscada, mas que segue o curso natural das coisas à luz da legislação dos homens, a questão da divisão dos seus bens. É legítimo dividir os seus bens, alguém ainda estando vivo, para evitar brigas, para evitar disputas. É correto, para apaziguar os ânimos, realizar este ato. Vejamos uma regra de ouro que, se não é a única, mas ela é imprescindível também no trato com pessoas que integram a nossa família, e cada vez que nossos filhos aumentam e nossos filhos crescem, nossos filhos se casam, cada um constitui sua família com sua esposa ou com seu esposo e os seus filhos, e a família cresce, e crescem também o número daqueles que têm o direito à herança. Quando a família é de Deus, quando a família é bem formada, quando a família tem princípios cristãos, princípios religiosos bastante consolidados, herança nunca foi problema. Após a morte de um ente querido, o inventário, a divisão dos bens transcorrem normalmente e é uma maravilha. Não há disputas, não há rixas, não há competições, não há inimizades. Não sei dizer se isso é regra ou é uma exceção. Mas para aquelas famílias que já estão enfrentando essa dificuldade, a palavra de Deus tem uma orientação tão clara, tão bela, tão oportuna e tão atual. Eclesiástico, capítulo 33, versículos de 20 a 24. Ao teu filho, à tua mulher, ao teu irmão, ao teu amigo, não concedas autoridade sobre ti durante tua vida. Não deis teus bens a outrem, para não te arrependeres e teres de tornar a pedi-los. Enquanto viveres e respirares, que ninguém te faça mudar a esse respeito, porque é melhor que os teus filhos te peçam do que estares tu olhando para as mãos de teus filhos. Em tudo o que fizeres, conserva a tua autoridade, não manches o teu bom nome. Somente no fim de tua vida, no momento da morte, distribuirás a tua herança.
Bom seria se todos os filhos respeitassem os seus pais. E se as esposas dos seus filhos, e os esposos de suas filhas, e os seus netos, e os parentes das esposas dos seus filhos, e os parentes dos esposos das suas filhas, e todos os parentes próximos a eles, tivessem uma formação cristã, moral, bem sólida. Mas nem sempre isso acontece. E por vezes o homem, movido pela cobiça, por interesses escusos, pela preocupação, pela usura, pela cobiça, pelo desejo de adquirir aquilo que lhe pertence. Por vezes, a semente do mal, a fumaça do inferno, de divisão, de conversas, de agressividade, de fofoca, de disse-me-disse. Por vezes, isso causa tanta perturbação ao homem cristão, à mulher cristã, que tem um certo patrimônio, nada de distribuir a herança. A providência que a palavra de Deus propõe: não concedas autoridade sobre ti durante tua vida. O que é seu é seu. Nada de dividir o que você tem e adquiriu com tanto sacrifício com quem quer que seja. Nem com filho, nem com filha. Por mais importante que ele seja, por mais amor que ele tenha lhe dado. Não deis teus bens a outrem, para não te arrependeres e teres de tornar a pedi-los. Enquanto viveres e respirares, que ninguém te faça mudar a esse respeito. Porque é melhor que os teus filhos te peçam, do que estares tu olhando para as mãos de teus filhos. Papai, distribua tudo aquilo que o Senhor tem, para evitar briga de irmão com irmã, de cunhada com cunhado, de genro com sogro, de nora com sogra. Nada disso. Imponha-se. A palavra de Deus lhe pede. Se você não pode apaziguar os ânimos, se a semente do mal, se a cobiça já dominou um determinado coração que está cobiçando, desejando a sua morte para se apropriar daquilo que é seu, não abra mão da sua autoridade. Em tudo o que fizeres, conserva a tua autoridade. Não manches o teu bom nome. Somente no fim de tua vida, no momento da morte, distribuirás a tua herança. Enquanto eu viver, o que é meu é meu. Quando eu partir, ou cumpra-se o que está no testamento, ou cumpra-se a lei dos homens. É muito importante, diante de uma família afetada pela disputa, pela usura, pela cobiça dos bens que estão em nome de um casal cristão, de um homem cristão, de uma mulher cristã, que ele não abra mão da autoridade que ele exerce sobre aquilo que ele possui. Isso tem também uma importância pedagógica, que todos saibam, inclusive os filhos, a começar dos filhos. Primeiro, aquilo que eu adquiri às custas de muito esforço, de muito suor, de muito trabalho. E vocês, filhos, se quiserem, enquanto eu viver, ter algo em seu nome, trabalhem. O que é meu é meu. Posso alugar uma casa para vocês morarem. Posso até comprar uma casa para vocês estudarem em determinada cidade, mas a casa vai ficar no meu nome. Uma regra de sabedoria. Sim, sem dúvida alguma, o pai deve ajudar o filho, deve também contribuir financeiramente para que o filho estude, para que o filho adquira condições para seguir com seus próprios passos. Mas parabenizo aqueles pais que educaram os filhos a conseguir as coisas e não a receberem as coisas de mão beijada. Sim, cada caso é um caso, haverá uma situação em que a ajuda financeira que precisamos dar ao filho precisará ser substanciosa, mas ordinariamente entregar tudo para eles
Isso psicologicamente é nefasto. Acostumar o filho a receber tudo dos pais? Parabéns aos pais que educaram os seus filhos, mesmo com um patrimônio considerável desse pai e dessa mãe. Trabalhe para comprar o seu carro. Trabalhe para comprar a sua bicicleta. Trabalhe para comprar o seu celular. Trabalhe para conseguir suas roupas. Trabalhe para comprar sua casa. Trabalhe para comprar o seu apartamento. Com o seu esforço. Mas o senhor tem bens suficientes. Trabalhe, porque aquilo que eu tenho em suficiência hoje, eu consegui trabalhando e meus pais não me deram. Sim, sem dúvida alguma, eu sei que alguns que estão assistindo a esse programa certamente vão contestar, ironizar, debochar até. É a velha disciplina, todavia, que eu tenho a obrigação de reforçar à luz da palavra de Deus. Não dê autoridade a ninguém, não acostume mal os seus filhos. Eduque-os na disciplina, primeiro do temor a Deus, da relativização dos bens materiais. A felicidade não reside em adquiri-los, em possuí-los. Eles são um instrumento, são uma condição, são um elemento para nós nos santificarmos nesta vida e também de ajudarmos aqueles que não precisam. Eles integram aquilo que São Paulo diz, a figura desse mundo passa. Agora, em se tratando de bens materiais, não abramos mão da nossa autoridade sobre aquilo que está em nosso nome. Nada de distribuir herança enquanto vivos estivermos. Somente com a morte a herança deve ser distribuída. Talvez tenha sofrido muito e esteja sofrendo ainda hoje aquele que não seguiu essa regra do Evangelho. Partilhou os seus bens ainda em vida e agora precisa olhar para as mãos dos seus filhos e esperar da bondade, do favor das pessoas, sejam elas quais forem. Desejo que essa questão tão delicada, essa questão tão dolorosa por vezes, a questão da herança, seja bastante consolidada na palavra de Deus e que esses princípios da Escritura nunca se percam de vista e que o nosso coração, diante do enfrentamento de dificuldades familiares por causa da herança, que essas questões sejam enfrentadas e resolvidas segundo os ditames, os critérios da Santa Palavra de Deus. Não manches o teu bom nome. Somente no fim de tua vida, no momento de tua morte, distribuirás a tua herança. Que seja assim, hoje e sempre, para o cristão católico, para a cristã católica.